Olá, gente. Olá a todos. Eu sou o Leandro Luiz, do Panorama Farmacêutico, e é mais uma vez motivo de orgulho receber todos vocês em mais um grande treinamento da série Os Especialistas, que nós lançamos no ano passado como um piloto, e agora o projeto ganhou mais corpo, com especialistas de várias áreas de conhecimento prontos para atender as dúvidas e dores dos gestores das farmácias brasileiras. E dúvida e dor é o que não falta nessa vida, né? Mas eu não posso dizer que eu tenho a cura, mas o Gilson acho que tem, né? E aí vai ser o nosso convidado especial aqui da noite. Só antes de passar a bola para ele, vale lembrar e quero que todo mundo memorize aí, toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem um compromisso marcado com vocês para levar muito conhecimento e é uma noite de grande aprendizado. É isso que a gente, né, define, é dessa forma que a gente define esse conceito dos especialistas. A gente quer trazer conhecimento, muita informação, aconselhamento a todos vocês e esse time de especialistas é dedica tempo e aí a sua experiência a serviço do desenvolvimento do setor. E estamos aqui para ajudar todos vocês a melhorar a operação das farmácias e torná-las ainda mais rentáveis para todos. E nada melhor do que começarmos a noite com o Gilson Coelho, perito no setor, ele é criador de uma universidade digital, inclusive, especializou-se em gestão e educação corporativa para o setor e tem bagagem de sobra para dividir conhecimentos com vocês. Ele já está no mercado farmacêutico há mais de 30 anos, com passagens de destaque por grandes players como o MS, Drogamed, Grupo SC. Se eu esquecer de algum, o Gilson me corrige aqui. Sim. Mas né, tem uma grande bagagem, uma grande trajetória e hoje vai falar de um tema que é naturalmente muito sensível a todos. A gente fala sobre N temas, né? Inclusive eu vou lançar aqui o link da sessão no chat para que vocês, né, conheçam um pouco mais. Para quem já conhece, ótimo. Para quem não conhece, sempre importante conferir. Essa sessão traz um time de especialistas nas mais diferentes áreas, de assistência farmacêutica, gerenciamento de categorias. Mas um dos temas, que é né, que vai pautar a nossa conversa de hoje, é sobre gestão. E realmente é um dos pontos mais sensíveis dessa operação. E nada melhor do que o Gilson para passar bons conselhos para vocês. Estamos num momento de turbulências, de crises, de incertezas, principalmente no universo das pequenas e médias farmácias, mas não é hora de a gente só chorar. A gente, né, tem que saber usar os lenços e o Gilson vai dar saídas aqui para a gente conseguir tocar o nosso negócio, seguindo nossos instintos, seguindo nossa essência, mas, sobretudo, adotando processos e uma gestão cada vez mais profissional. É possível chegarmos a esse estágio, Gilson? Boa noite. Olha, você está de parabéns pela introdução, muito interessante. Tem muitos desafios, né? Mas é claro que tem alternativas interessantes. Nós nunca tivemos tantas ferramentas, né, Leandro? O mercado está inundado de ferramentas. É preciso fazer uma curadoria, é preciso prestar atenção ao que serve para você, adequado ao seu tamanho, adequado ao seu modelo de negócio e tal. Mas a gente vai abordar tudo isso e vocês vão sair daqui entusiasmados, eu tenho certeza. Tem muitos desafios, mas tem muitas oportunidades também no mercado. É isso que a gente vai ver agora, meu amigo. Que bom. Então, agora a palavra é sua, meu caro. Gilson vai compartilhar uma apresentação com todos vocês. E quero só ressaltar que vocês podem já mandar suas perguntas, dúvidas no chat. A gente, ao final da apresentação do Gilson, vai abrir espaço para essas perguntas e respostas. Muitas vezes aquela dúvida que você tem no meio da apresentação pode ser elucidada no final. Então a gente só pede para aguardar, mas vai mandando as perguntas no chat, eu vou administrando por aqui e ao final a gente troca uma boa figurinha com o Gilson. Mas agora deixo a cargo dele a apresentação. Sucesso aí, Gilson. Obrigado mais uma vez. Obrigado, amigo. Eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal, porque nós temos um guia muito precioso, né, para seguir em frente. E se vocês tiverem perguntas, vocês usem aí através do chat, o Leandro vai me acionar aqui. Então, é assim, ó, o quadro é mais ou menos esse, né? Se alguém estiver chegando agora, o que a gente percebe hoje é muita gente pedindo socorro. Pelas minhas contas, a gente tem mais ou menos 40 mil farmácias no Brasil em situação delicada, muitas delas já em situação
de prejuízo, né? Então, o que eu chamo de loja crítica é uma loja que dá prejuízo, ou está na iminência de, né? Lojas que podem ser fechadas a qualquer momento. Eu costumo não criticar ninguém, eu não aponto o dedo para ninguém. Eu vou falar um pouco sobre isso. A gente gosta de acolher. O que nós gostamos é de dizer que mostrar os caminhos, mostrar a solução, é possível salvar empresas de todos os tamanhos, né? E o que a gente vai ver aqui agora é isso, como é que esse processo acontece, como é que isso se manifesta. Um detalhe muito importante, que você que está me ouvindo aqui agora, é, você já teve muitas conquistas, né, com a sua farmácia. Eu já cansei de ver gente testemunhando, Gilson, comprei muitas coisas, casa, carro, é, casa na praia, terreno, gado, já ouvi de tudo, né? E agora eu estou com dificuldades. Essa semana ainda fiz uma apresentação aqui em Curitiba. Quando o dono da farmácia tem dificuldades, normalmente o fornecedor pede garantias, né? E muitas vezes o dono da farmácia, não, garantia não tem problema. E aí ele coloca lá o carro, a casa, o terreno, as conquistas do passado. Minha recomendação de ouro, né? Essas conquistas do passado precisam ser todas preservadas. A farmácia tem que ter um resultado, ela tem que ser sustentável, e é por isso que é muito importante você ficar muito atento a tudo aquilo que a gente vai mostrar aqui agora, né? Preserve as conquistas do passado, faça o que tem que fazer, entenda bem o momento, entenda bem o contexto, e é isso que a gente vai ver aqui agora, nesse instante. Então, olha só, seguindo em frente, né? Só seguindo em frente aqui, essa situação do mercado, a maioria de vocês já conhecem, né? Essa lâmina minha aqui, ela está em tudo que é lugar aí no Brasil. Nós temos aqui, ó, olha ali, ó, esses níveis aqui, nível 1, 2 ali em cima, nível 1, 2, 3, 4, tá vendo? E aqui tem um faturamento por loja, né? Abrafarma, esse grupo 1, depois Abrafarma com faturamento de 797 mil por loja, aí vem nível 2, 3, 4, 5, lá no nível 6 a gente tem um faturamento médio de 65 mil reais, né? Um total de 49 mil lojas, que são a maioria são independentes. Detalhe muito importante, é óbvio que as menores empresas têm mais dificuldades, é óbvio, né? Vou repetir isso, mas hoje a gente percebe. Então, se você está no nível 6, no nível 5, você pode estar com dificuldade, 4 também, mas preste atenção que é importante que eu vou dizer agora. Nós temos percebido gente de todos os tamanhos, né? Nós temos recebido, por exemplo, na nossa consultoria, empresários dizendo assim, Gilson, a minha farmácia fatura 500 mil, eu tenho todas as ferramentas modernas de gestão, mas eu nunca vi um centavo de lucro, por exemplo. Então é muito, muito importante o que a gente vai ver aqui agora. É claro que os pequenos são mais vulneráveis, mas a gente tem visto até redes, né? Pequenas redes também com muitas dificuldades. Então o que nós vamos ver aqui é muito precioso agora, tá? Muito bem, seguindo em frente. Estender a mão e se importar. Estender a mão é se importar antes de julgar, né? É acolher antes de criticar. Eu estou dizendo isso porque muita gente gosta de apontar o dedo, né? Ah, mas o pequeno não gosta não gosta de tecnologia, não se atualiza, o pequeno é relaxado. Homem de Deus, eu costumo dizer que a vida do pequeno é muito complexa. Então, antes de apontar o dedo, o que nós fazemos aqui é acolhimento, né? O que a gente faz aqui eu costumo dizer assim, não importa o tamanho da sua loja, venha. Ô Gilson, mas eu nem tenho os indicadores, nem tenho os números. Venha, a gente conversa com você, a gente orienta você. E o nosso modelo, eu não posso pedir para um proprietário de farmácia pequeno ou até média, né, para que ele estude 300 matérias. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 90, 100 cursos diferentes, formatados. Eu não posso dizer assim, olha, se você está em dificuldade, vem, porque aqui nós temos 50, 60, 80, 100 cursos. Não, nós criamos alguma coisa muito mais objetiva, mais prática, que você já vai ver já, né, em seguida.
Então, o objetivo e prática que eu quero dizer é o seguinte: você aprende um contexto, você segue uma trilha de execução, grave isso, uma trilha de execução você vai fazendo e vai percebendo que começa a pagar os boletos com mais facilidade, né? Então, esse acolhimento é importante. E, na minha opinião, ao invés de apontar o dedo, eu acho que você é um herói, porque olha que interessante essa lâmina aqui, né? O proprietário de farmácia, ele tem nas suas costas o nível estratégico, tático, operacional, uma grande rede, tem gente para tudo, tem um organograma gigantesco, né? Tem gente para tudo em todas as funções, mas o pequeno, eu estudo a farmácia pequena há mais de 30 anos, né? A rede pequena também há muitos anos, há mais de 30 anos. Então ele tem muitos desafios, poucos recursos, ele não tem espaço para errar, né? Então eu costumo dizer que a farmácia independente, por exemplo, o organograma dele é ele, né? É ele mais um monte de funções embaixo dele. E não é pouca coisa. Ele tem que saber comprar, vender, fazer marketing, retaguarda, gestão de pessoas, estoque, promoção. Homem de Deus, é um mundo, né? É um mundo. Então eu falo assim para dizer o seguinte, ó. É quase uma injustiça, é cruel ficar criticando o pequeno, dizendo que o pequeno não quer isso ou aquilo. Ele tem dificuldades, como todo empreendedor no começo. O que nós inventamos, o que nós criamos é uma forma diferente. Eu não chamo um dono de farmácia ou até pequena rede e digo assim: olha, tem aí mais ou menos 50, 60 disciplinas que você vai ter que estudar muito, né? Não é nada disso. O que a gente faz é uma metodologia diferenciada, onde você segue umas orientações muito bem pensadas de quem tem experiência, de quem está no mercado há muitos anos, né? Com verdade, com honestidade, e aí você segue e você passa a executar a tua jornada com mais facilidade. Agora, olha que interessante o que está na tela, né? A tecnologia, ela é muito bem-vinda, né? Mas por que a vida útil das empresas está derretendo? A vida útil das farmácias está caindo bastante no Brasil. Estava em algo como, eu tinha calculado isso há um tempo atrás, 13, mais ou menos, uma farmácia durava 13 anos, hoje já deve andar por perto de 10, faz tempo que eu não atualizo isso. Então a vida útil está derretendo, e olha que interessante aqui, ó. Ô Gilson, mas se tem tanta ferramenta, e por que agora tanta ferramenta moderna, né? A maioria das ferramentas promete tração, promete resolver, mas a gente está com um índice absurdo de farmácias com muita dificuldade e quebrando. Nós precisamos do conhecimento e da sabedoria para resolver o apagão de discernimento. Discernimento isso faz sentido, isso é bom para mim, isso é de acordo com o meu tamanho, né? Apagão de discernimento provocado pela inundação de tecnologia e novas ferramentas. Agora, olha que interessante, ó. Um dado agora que apareceu no próprio Panorama, no ano passado, aqui em 2025, né? Que o fechamento das farmácias bateu todos os recordes em 2025. É isso. E agora, no começo de 2026, nós estamos com um fechamento, um índice de fechamento alto, e também temos um índice de abertura menor do que a gente vinha ao longo do ano passado. Agora, preste atenção aqui, que já vou começar com um tema muito interessante. Se o mix estiver muito desequilibrado, a farmácia quebra, mesmo com faturamento gigante. Eu já botei tudo no vermelho aqui, porque a farmácia é no vermelho. Mas preste atenção. Presta atenção, não é só o mix, é o tamanho da loja. Presta atenção que é muito interessante isso aqui, ó. Eu já encontrei muitas lojas que faturavam 350 mil e quebraram, né? Encontrei uma em Londrina que faturava 2,5 milhões e quebrou. E encontrei uma em Porto Alegre. Presta atenção, meu amigo, anota isso, grava. Se você está sentado, presta atenção. A loja faturava 10 milhões de reais por mês e quebrou, né? Então, o faturamento é importante? Claro que sim. Só um idiota vai dizer que não é. É muito importante. Mas o que eu estou falando aqui é quantidade de faturamento. Nós gostamos muito de falar sobre a qualidade do faturamento, né? Com que custo?
Entra muito dinheiro, mas será que não sai muito? Será que não sai mais do que entra? Então, aqui nós já estamos falando de uma confusão muito grande no mercado, que muitas vezes, né, a maioria das pessoas que vêm aqui, chegam aqui, fica muito claro que ele confunde faturamento com resultado. Então, olha ali, por que quebra, Gilson, uma farmácia que fatura tanto? CMV, custo da mercadoria, muito alto. Então, grave o seguinte, ó, CMV mais margem é sempre igual a 100. Se o CMV é muito alto, então a margem é baixa. Se o CMV é de 80%, a margem é 20%. Mas é da margem que saem as despesas. Hoje, a despesa das farmácias é muito mais do que 20%. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Aqui estou falando de um dos indicadores mais importantes, né? Mas atenção, se você está com dificuldade, não domine os indicadores, a gente orienta e ajuda você a sair da dificuldade, mesmo não dominando no começo. Depois, no final, mais adiante, você vai amar isso. Mas então, olha lá, se o CMV é muito alto, margem baixa, né? Aí ele está com CMV alto porque ele faz grandes campanhas, grandes promoções, ele dá desconto porque ele precisa aumentar muito o faturamento. Ali, ó, aí o ponto de equilíbrio fica muito alto. Então, quanto CMV alto, margem baixa, o teu ponto de equilíbrio vai ficar muito alto. Você precisa faturar muito para empatar. Ponto de equilíbrio é empate. É quando a entrada é igual à saída, né? E aí, olha aqui, ó, nem 10 milhões de reais são suficientes. Quando eu digo aqui que tem que equilibrar o mix de produto, é que geradores de tráfego são produtos que geram tráfego, né? Eles parecem ser mais baratos para os clientes, mas não geram lucro, né? O gerador de lucro, então o gerador de tráfego tem um CMV muito alto, margem baixa. Então é preciso equilibrar isso, né? Quando a gente dá orientação, a gente diz que ele tem que ter PBM, tem que ter prescrição, tem que ter genérico, tem que ter similar, tem que ter tudo, né? A decisão de compra é do cliente, mas atenção, ele tem que ter tudo, mas tem que ter um certo equilíbrio, porque se ele não cuidar, nem 10 milhões salvam, né? Nem 10 milhões de faturamento salvam. Então, uma combinação explosiva, e olha que loucura, o proprietário pode quebrar, e ele quebra com contas a pagar nas alturas, com grandes dívidas. A gente conheceu muitos casos desses. Então, aqui já estamos falando de um assunto bastante importante e delicado. Outro assunto muito delicado, seguir as grandes redes, né? Seguir as grandes redes. Eu tenho que seguir as grandes redes, Gilson. Quem me conhece há muitos anos sabe, a gente sempre falou assim, ó, jamais seguir, você segue, se você seguir a grande rede é o caminho, você não tem, é o caminho mais rápido para você quebrar mais cedo, né? Você não tem o faturamento deles, você não tem a estrutura deles, então preste muita atenção no que eu vou mostrar aqui agora, né? Então, a gente gosta muito de falar de segmentação, é preciso ter conhecimento, é preciso conhecer bem o mercado para conhecer essas diferenças. Então, aqui está o demonstrativo de resultado, que a gente gosta de falar muito, né? Olha lá, a grande rede ela tem um CMV mais alto, ó, faturamento líquido, 100%, aí tem o custo da mercadoria vendida, né? Ó, faturamento líquido menos CMV dá lucro bruto ou margem bruta. A soma de lucro bruto ou margem bruta mais CMV é sempre igual a 100. É do lucro bruto ou margem bruta que saem as despesas. Olha que lâmina preciosa para você fazer um print de tela, guardar e começar a estudar isso, porque aqui nós inventamos um demonstrativo de resultado, que é lúdico, né? Você aprende aqui através da figura, ó, e lucro bruto menos despesa dá resultado líquido na última linha. É esse resultado líquido aqui é que sobra, né? Então, pouca gente faz esse tipo de análise, conhece bem isso, tá? Mas o que faz aumentar a CMV, o que faz diminuir? Isso são fundamentos que o proprietário precisa saber, é importante que ele conheça ao longo da jornada. Agora, explicando rapidamente, ó, as grandes redes, a maioria delas é mais ou menos isso, ela tem um CMV ali de 72, ó, CMV mais margem é igual a 100, aí vai dar uma margem de 28, despesa de aproximadamente 26, a maioria delas é parecido assim. E aí 28 menos 26, né? Lembra que eu falei, ó, é do lucro bruto ou margem bruta que sai a despesa. 28 menos 26 vai dar uns 2 de resultado líquido aqui. Atenção, eu estou sendo generoso aqui.
né? Porque muitas grandes redes no Brasil, ao longo desse ano todo, a maioria delas não tiveram 2% de resultado líquido na última linha. Às vezes tem gente que tem até menos, né? Agora, por exemplo, elas passam por um momento um pouco melhor, porque como tem expectativa de taxa de juro mais baixa em 2026, né? Então aí a situação está ficando um pouco mais favorável na Bolsa de Valores, as ações melhoram. Então eles têm isso. O pequeno não tem ação em Bolsa de Valores, né? Mas é isso, é um demonstrativo de resultado muito apertado, com margem pequena aqui. É claro que tem um faturamento alto, mas tem margem pequena. Agora, olha aqui na. E aqui, quando eu chamo de piloto automático, aqui eu estou querendo dizer o seguinte: a venda da grande rede é uma venda que não é uma venda de interação, de conversar, de tratar pelo nome. Isso é a característica deles, né? A nossa orientação aqui para pequenas e médias, né? Pequenas e médias redes ou farmácia independente, na nossa cabeça, olha, tem que dar um resultado. Aí vem um CMV diferente, 60, se o CMV é 60, a margem é 40, se a despesa for 30, sobra 10, mas nós temos muitos casos que a gente dá orientação que chega a dar 15% de resultado líquido na última linha. Então, quando eu disse para o Leandro, tem muitos problemas, tem muitos desafios, mas tem oportunidade. Nós temos hoje clientes, né, até a pequena rede com um volume de resultado expressivo, significativo. Mas o que é isso, Gilson? Em todos os sentidos. É que o atendimento é em todos os sentidos. Trata o cliente pelo nome, conhece. Tem cliente nosso que a gente orienta de uma maneira que ele conhece o cliente, conhece a dona Maria, os netos dela, conhece a filha dela, conhece o genro. É um tratamento diferenciado, né? É um tratamento diferenciado, humanizado, rentável, é um tratamento diferenciado, muito diferente das grandes redes. Então, aqui, nós estamos falando são dois universos bem distintos, né? Mas fazendo aquilo que a gente recomenda, você pode ter aí. Hoje eu digo assim, né, que uma farmácia independente, ou uma pequena e média rede, que ela tenha pelo menos 10, no mínimo 10% de resultado líquido. Como o mercado está muito oscilante, se ela tiver 10, aí se tiver algum problema, concorrência, cai para 8, cai para 7, mas ela sempre está bem, né? É muito importante que o dono se preocupe com isso, acompanhe isso. E tem gente já que tem um resultado muito melhor, né? Acima de 10, como eu falei aqui, né? Quando eu digo superpoderes, é que tem um trabalho legal de atendimento, de treinamento, de orientação. O funcionário ele sabe o que fazer, né? Ele dá superpoderes para o cliente é bem atendido, é surpreendido, gosta, ama e segue o baile, né? E segue um trabalho muito diferenciado. Ô, Gilson, mas qual é a magia? Qual é a mágica? Para conseguir ter um resultado maior do que grande rede. Se grande rede tem poder de compra, é gigante, não tem mágica. O que tem é método. Eu amo isso, né? Depois que eu fui para o Japão, o que tem é método, é metodologia, não é fazer de qualquer jeito, né? Ô Gilson, mas o que eu tenho que olhar? Essa semana me perguntaram aqui em Curitiba, numa apresentação que eu fiz, né? O que eu tenho que olhar para onde, tá? Então, eu não olho para a grande rede, mas eu tenho que olhar para onde, né? Para onde eu começo? Por onde eu começo? Minha recomendação, olhe para a tua loja. Olhe para a tua loja, para a tua empresa. Comece a estudar a tua empresa, né? Começa assim, os melhores números são os teus números no começo. Se você não gostar deles, aí você começa a trabalhar para melhorar os teus números. Hoje eu vejo discussões absurdas na internet, às vezes a pessoa, todo mundo vem perguntar, mas quando um ticket médio desse tamanho é bom ou é ruim? É o ticket médio do cara que publicou isso, de acordo com o treinamento dele, com o tamanho dele, com o tamanho da loja dele. Agora, comece a estudar a tua loja. Né? Isso é que nem aquele conceito de felicidade. Se você não olhar para dentro, se você não se entender como ser humano, se você ficar se comparando com todo mundo, vai ficar muito frustrado. Então, comece pela tua loja. Ela é a melhor referência de todas as lojas que tem no mercado. Olha que precioso. O meu ticket médio era R$ 40, agora passou para 45, 50, já estou com 60. E eu já descobri o que eu tenho que fazer para aumentar. Eu já sei o porquê que às vezes ele fica menor.
Você está aprendendo com a tua loja. Ah, o meu CMV era 65, veio para 62, 60, agora está em 59, mas eu já estou sabendo o que, que eu tenho que fazer. Você está entendendo? Você está estudando a tua loja, é o teu ambiente. A tua loja é a melhor referência do mundo. Estude muito a tua loja, tenha a tua loja no teu coração, na tua mente, acompanhando. Gilson, mas no começo eu não sei nada. Tá, se você não sabe, se você não está acostumado ainda com os números, eu sei. Às vezes, no começo, a gente sabe que a conta não fecha, a gente tem até uma tristeza de ficar olhando os indicadores, né? Venha assim mesmo, né? Porque daí você aprende aqui como é que vai fazendo um trabalho direcionado, daqui a pouco a conta fecha, você vai começar, daqui a pouco você gosta dos números, né? Então, por onde eu começo? Pois é, aqui nesse nosso trabalho, aqui nós temos um guia. Olha que legal isso, ó. É a sua loja, é o seu caminho. É a sua loja, é o seu caminho, é a sua jornada. A execução é tudo. Ô Gilson, mas qual é a diferença entre caminho e jornada? Isso é muito interessante aqui, vou explicar rapidamente, né? Espiritualmente também é interessante isso. Ó, o caminho é o caminho físico, né? A jornada é quando eu começo a prestar atenção, é quando eu começo a entender o caminho, é quando eu começo a saber o que está acontecendo. O caminho é como se eu estivesse no piloto automático. É um caminho, eu passo por ali todo dia. Agora, na jornada, você começa a entender os detalhes, você começa a compreender o que está acontecendo e como você está evoluindo ao longo da jornada. Isso é muito precioso, né? Então, guarde esse. Puta, o Gilson me botou uma coisa interessante. É a minha loja, é o meu caminho, é a minha jornada em busca da iluminação, em busca do resultado. Muito legal isso. Então, a gente orienta através de um caminho, de uma jornada, ali tem protagonismo, ali tem método consagrado, ali você vai aprender o que é urgente, ali você tem um passo a passo, né? Muito legal isso, muito bacana isso. Olha que legal, ó. Às vezes tem um passo a passo que ali tem umas sementes preciosas. A maioria do proprietário nem sabe que fruto vai vir, mas depois ele percebe que veio frutos bons, né? Pagou as contas e tal. Tem gente que depois de um ano ou dois, se quiser saber quantas disciplinas aprendeu, eu posso até dizer quantas disciplinas aprendeu, o que estava no meio dos métodos ali, o que estava no meio do guia precioso. Então, isso aqui é muito interessante. Agora, preste atenção que aqui agora é ouro, que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Hoje, a gente costuma dizer que é como se fossem dois mundos convivendo no mercado. Esse lado esquerdo aqui, ó, esse lado esquerdo aqui faz conta que essa loucura da internet tem solução para tudo, tem ferramenta para tudo, tem salvador para tudo, tem gente campeão em tudo, mas você percebe, é um negócio louco, uma dispersão. Ó, é dispersão. Agora, olha aqui, ó, olha o caminho que o Gilson Coelho fala. Aqui é um caminho de luz, né? Lâmpada para os teus pés, meu Deus, aí já fico lembrando dos ensinamentos bíblicos, é muito precioso isso, né? É um caminho iluminado, é um caminho orientado, então aqui eu tenho condução, é diferente, é diferente. Então, a primeira coisa que eu recomendo sempre é assim, ó, pare de querer olhar tudo, pare de querer olhar, participar de tudo que é grupo nesse mundo de Deus, né? A hora que você pegar uma orientação, aqui nós criamos até o canal Pharma Free, para quem está chegando agora, né? O canal Pharma Free é um canal gratuito que a gente já criou há muitos anos e vamos continuar investindo nele. Ali já é orientação. Já teve pessoas que me procuram um dia falando assim, ô Gilson, eu já evolui muito com o canal Pharma Free, mas agora estou precisando de mais alguma coisa. Mas já cresceu muito, né? Então, é o que a gente faz, é uma orientação responsável. Nesse caminho, tem a nossa honestidade, a nossa verdade, tem tudo aquilo que a gente vem estudando nesses 30 e poucos anos, né? São dois regimes operacionais diferentes, ó. Ferramenta sem sentido correto acelera a queda, do lado esquerdo, tá vendo? Agora, ferramenta com sentido correto acelera a prosperidade, é diferente. Olha lá, ó. Intensidade sem domínio esgota. Intensidade com domínio multiplica, é diferente, tá vendo? Então,
Deu para entender? Então, a nossa maneira de orientar é uma maneira que foi, ela sempre foi adaptada para os pequenos, até porque o pequeno não tem tempo, e até porque a vida do pequeno é caótica, né? Quando eu fui no Japão, eu aprendi muito sobre gestão à vista. O japonês gosta. Então, eu sei que no começo a gente nem gosta de ver os números, né? Mas a gestão à vista é você. Não é nem estar à vista, é estar na cabeça, às vezes. Com o tempo, eu não vou explicar tudo aqui agora, mas a gente gosta, né? A gente gosta de conhecer os indicadores por loja e por funcionário, por loja e por funcionário. Já vou citar alguns exemplos aqui já, né? Os principais indicadores, as grandes metas, né? Agora, por exemplo, assim, você tem que saber se as ações que você faz se melhora o número lá, o último número, né? O resultado líquido, por exemplo. Hoje tem muita gente experimentando ferramentas, né? Mas não sabe se aquela ferramenta está levando para prosperidade ou para quebrar. Então, é muito importante saber se está melhorando o resultado líquido ou não. Às vezes, as novas ferramentas aceleram para o caos. Elas fazem com que a farmácia quebre mais rápido. Né? É muita tração, mas indo no sentido errado, no sentido equivocado. Então, é muito importante, ao longo da jornada, é importante os indicadores. Eu vou citar dois exemplos aqui. Ó, eu não vou citar, mostrar tudo, né? Mas é só para você. Você pode fazer um print da tela depois para dar uma estudada. Mas aqui é uma farmácia, ó, é uma farmácia que tem 28 mil de despesa, CMV de 70, ó. E CMV de 70 é muita prescrição com desconto. Ponto de equilíbrio de 93 mil. Ó, o CMV de 70, ponto de equilíbrio de 93 mil. Quer dizer, ela teria que faturar 93 mil para empatar com essa despesa e com esse CMV. Mas ela está faturando só 79 mil. Então ela está faturando menos do que o ponto de equilíbrio. Então ela está dando prejuízo. Está vendo? 4 mil de prejuízo, multiplicando por 12 dá 49. Está dando 5% de resultado líquido negativo. Aqui é a quantidade de cupom, ticket médio, né? E o faturamento. Agora, olha que interessante. Essa loja a loja A não agrega valor ao longo da cadeia, está tendo impacto negativo. A loja A não está gerando riqueza. Ela está tirando riqueza. A loja A é a loja que está fazendo com que agora ele coloque o carro que ele já ganhou no passado, a casa que ele ganhou no passado. Agora ele vai começar a dar isso de garantia para o fornecedor. Então o que a gente faz? A gente transforma a loja A em loja B. Olha que interessante, ó. Lá do lado direito agora, nem mexi na despesa, mas baixamos o CMV. Aqui é para você entender, né? Ó, baixou o CMV para 55. Ó, mas, homem de Deus, com essa mesma despesa, o CMV mais baixo, o ponto de equilíbrio da loja despencou. Antes precisava de um faturamento alto de 93, agora só porque baixou o CMV, ponto de equilíbrio baixa, mas aumentou um pouquinho o faturamento, porque aumentou a quantidade de cupom, aumentou um pouquinho o ticket médio, porque tem metodologia para isso. Mas olha que interessante, a loja A dava 4.153 de prejuízo, a B dá 16 mil de lucro, a loja A dava quase 50 mil de prejuízo no ano, a loja B dá 198 mil de resultado líquido no ano. Você está entendendo? Olha que coisa interessante, a loja B agrega valor ao longo da cadeia, a loja B tem orientação. Olha a preocupação aqui do pessoal da loja A, olha que maravilha que é isso aqui, né? E um detalhe importante, a loja é a mesma, pessoal. A loja é a mesma, mas é aquilo que Leandro comentou no começo, né? Gilson vai falar das dificuldades, tem muita loja A no Brasil, né? Mas também tem muita loja A que está se transformando em loja B. Olha que bacana. Mas agora, Gilson, mas não é só o pequeno, não, né? Aqui é um exemplo real de uma farmácia que faturava 772 mil, ó. Mas por que dava prejuízo? Ela faturava 772 mil, mas o ponto de equilíbrio dela era 820, estava faturando menos do que o ponto de equilíbrio, né? Um CMV de 70, muito alto também. Então está dando prejuízo de 14 mil por mês. É 2%, 1,85 de prejuízo. Mas se multiplicar por 12, dá 171 mil no ano. E olha, tinha 14 mil cupons por mês, ticket médio bom, de 53, né? Mas está dando prejuízo, CMV muito alto, aí
Olha lá, loja A, ela não está contribuindo, ela está diminuindo o patrimônio do proprietário, né? Ele talvez está dando a casa em garantia ou algum bem dele, é aquela situação. Agora, olha a loja B rapidinho lá, ó. Olha que interessante, eu até mantive a mesma despesa, mas nós baixamos o CMV de 70 para 60, né? 70,40 para 60,07. Olha o ponto de equilíbrio como baixou, você está entendendo? Esse trabalho nosso faz com que você vai precisar de faturamento e vai amar o faturamento, mas você não fica escravo dele. Então aqui, aqui agora vai aumentar um pouquinho o faturamento também, porque melhorou a quantidade de cupom, ó, tá vendo? Ó, melhorou o ticket médio, tem metodologia para isso. Mas, homem de Deus, a loja A dava um prejuízo de 14 mil por mês. Agora, a mesma loja, presta atenção, a mesma loja está dando um resultado líquido de 113. Meu amigo, como é um faturamento bom aqui, ó, a loja B agora, nesse contexto aqui, ela dá 1.359.000 de resultado líquido no ano. Então, preste atenção no que eu estou mostrando aqui, porque é muito precioso isso, né? A loja B, ela agrega valor, a loja B, ela gera riqueza, a loja B, o proprietário vai ter um plano para daqui a pouco transforma numa loja modelo, multiplica o modelo e assim por diante. É assim que a gente faz essa transformação, né? É assim que a gente faz. Tem gente que pode achar que é um milagre, né? O milagre acontece no processo. O milagre acontece no processo, o milagre acontece no caminho, o milagre acontece na caminhada. Isso é uma das coisas que a gente mais adora fazer, a gente adora explicar isso, né? Então, a loja A também tinha fama de careira e a loja B tem fama de barateira. Essa é uma lâmina boa para você fazer um print de tela, dar uma examinada. Se quiser conversar conosco, depois conversa. A loja A e a loja B era a mesma loja, normalmente com as mesmas pessoas, mas é isso. Mas a loja B tem um direcionamento, tem uma jornada diferente, né? Sentido de urgência, seu dinheiro mais cedo. Como assim, Gilson? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, existia um volume de grana, a loja B aqui, ela vai ganhar 1.359.000 resultado líquido no ano. Né? Esse dinheiro agora veio, antes não veio, antes estava perdendo. Então, essa grana toda vem mais cedo, porque no meio da metodologia tem protagonismo, tem orientação, né? Olha que legal. Pois é, a gente estudou um jeito, a gente direciona você por um caminho, por uma jornada, onde a execução é tudo, né? A execução é tudo, né? Você não estuda mais, você executa melhor. Isso é muito importante. Agora, citando rapidamente aqui, ó, faz de conta que é uma pequena, que essa loja, faz de conta que uma maneira que a gente gosta de acompanhar, ó. Isso aqui, por exemplo, é um caso real, era uma pequena rede. A loja X, ó, a rede estava com CMV de 62, a loja estava com CMV de 65, puxando para cima. Mas por que a loja estava com CMV de 65? Porque agora aqui é por funcionário, ó. João estava com CMV de 72, homem de Deus, se todo mundo fosse igual a João, a loja já quebrava, né? Muito alto, mas Renan estava com CMV de 58. Tá entendendo? Olha que coisa louca. Dentro da mesma loja tem gente com CMV muito alto, tóxico, e tem gente com CMV bem mais baixo, né? Agora, olha como é legal quando o dono está acompanhando, a gente orienta desse jeito, né? Ao longo da jornada, o dono vai acompanhando desse jeito, mas por que João... Aí, olha que interessante, ele conversou com o João, ele mostrou a metodologia, né? De repente, João está conversando com o Renan, que já é bom de CMV baixo. Olha o que aconteceu aqui agora, ó. Então, está tudo sendo orientado. Aí vamos supor, eu vou botar agora o CMV de junho junto, ó. Olha o que aconteceu com o João. João tem um CMV de 72, já no próximo mês já baixou 3 pontos. É muito precioso isso. Eu estou preocupado agora com Maria, que tinha 69 e manteve, mas
João mandou um recado assim: eu vou melhorar isso. Ele já entendeu, já está fazendo, já está ganhando os parabéns do dono. Daqui a pouco ele vai ameaçar Renan, eu acho. A gente adora isso, a gente ama fazer isso, né? Aqui nós temos um misto de acompanhamento, monitoramento com gestão à vista. O japonês adora gestão à vista. A minha experiência no Japão, todo dia o japonês levava as pessoas na frente dos painéis, dos quadros, dos gráficos, né? E aí a gente perguntava, mas de novo, já teve reuniãozinha rápida ali, 2, 3 minutos. Já teve reunião ontem, hoje reunião de novo, que nem bicicleta, né? Não pode parar. Se parar, cai. Então é uma reuniãozinha rápida para trazer a cabeça, para saber o que está acontecendo. Aí o gestor dá os parabéns, ontem a gente foi bem, o ticket médio foi bom. Alguma dificuldade, se alguém tiver, alguém fala, mas é um negócio bacana, um trabalho integrado e assim por diante. Sua loja, seu caminho, sua jornada. Está entendendo? É muito legal quando o dono começa a entender isso, porque daí ele vai ficando empoderado, ele vai ficando feliz, né? Ô Gilson, mas eu tenho uma pessoa que tem um CMV baixo, ou que tem um ticket médio alto, eu tenho um bom. Olha que legal o que eu digo aqui, ó. Talento individual te faz ganhar uma partida. Né? De repente, num lance de sorte, o Neymar faz um gol. O Neymar agora está em baixa, né? Olha lá, mas para ganhar campeonato, você precisa de um time. Isso é muito legal. Ó. Um bom time precisa de um padrão de jogo. E sem método, você não tem padrão de jogo. Olha que legal isso. Quando não tem método, cada um faz o seu jeito. Então, respondendo a pergunta de Leandro no começo, né? A gente tem uma orientação, tem um caminho, a gente trabalha categorias estratégicas. O que é isso, Gilson? São categorias que têm uma rentabilidade elevada, desempenho de alta performance. O funcionário sabe o que fazer diante dos clientes, né? Cada um de vocês que está aqui, se não conhece o nosso trabalho, a nossa recomendação, faça contato conosco, nós vamos colocar aí nosso contato, né? Faça contato, é um trabalho brilhante que vem resgatando. Agora está começando a vir mais farmácias independentes, a tendência futuramente é criar grupos maiores até para farmácias independentes também, né? Muita farmácia independente, aliás, mas também pequenas redes. Eu já dei consultoria no passado, não tenho tempo para explicar isso aqui agora, mas a gente fez um trabalho de consultoria, um trabalho de palestras no Brasil todo, e aí de repente só tinha muita rede grande que chamava a gente e tal, né? Eu gosto, a gente atende todo mundo, mas nós temos um trabalho especial que ajuda muito, que faz com que o pequeno consiga prosperar, mesmo diante das grandes redes, né? Então, se o assunto é atendimento, robô não lidera, robô não está com nada. Tecnologia é importante, ela dá apoio, é importante, né? Mas a gente gosta muito desse atendimento diferenciado, humanizado. Uma vez, uma proprietária de farmácia aqui de Curitiba me disse assim: Ô Gilson, eu adoro quando você diz que farmácia tem espírito. Eu falei: claro, claro, farmácia tem espírito. E o espírito da farmácia não está na logomarca nem nos produtos, está no atendimento, no cuidado generoso, nesse sorriso lindo, né? Agora, tem muitas empresas que fazem um atendimento mais ou menos parecido com esse da esquerda aqui, que é meio robotizado. Não olha na cara, frio, mecânico, impessoal, né? Quem quiser fazer assim, faz, mas o nosso trabalho é um trabalho diferenciado, é um trabalho que tem uma interação de qualidade com os clientes, né? É um trabalho ativo, que é um diferenciado, humanizado, e que fideliza. Se você quiser perguntar sobre isso, nós gostamos de dizer que projetos de fidelidade precisam de ambiente de alta performance. Não existe fidelidade fazendo um trabalho de quinta categoria, né? Já estamos quase terminando e os métodos são conectados. Método dos 7 passos da venda concorrente. Eu não tenho tempo de explicar isso aqui agora, mas são conectados. Pergunte, Gilson, como é que são os métodos consagrados? Consagrados por quê? Consagrados pelo resultado, consagrados
pela quantidade de testemunhos que a gente tem, né? Venda agregada, como é que aumenta a ticket, tudo isso em uma medida muito, 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 muito interessante. Por que, que a gente adora esse atendimento diferenciado, humanizado? Porque quando o funcionário não tem conhecimento, o cliente está diante dele, o cliente pede um produto, ele entende o que o cliente pediu, ele entrega o produto com uma mão e com a outra ele aponta para o caixa, né? Só falta dizer vaza para o caixa. Então, meu amigo, quando o funcionário direciona para o caixa, ele interrompe o fluxo de recursos do cliente para a sua empresa. Ele interrompe o fluxo de descobertas das necessidades. O cliente vem na loja porque tem necessidades, é um leque de necessidades. Dependendo do tamanho da loja, tem 5, 6, 8 mil SKUs. Ele tem necessidade de quase tudo aquilo foi feito para os clientes, né? Mas quando a loja não tem um trabalho de qualificação, aí o ticket médio é muito baixo. Eu já conheci rede no Brasil com 49% da venda com um ticket. É um item por ticket, né? Se o cliente vai, compra um item, paga e vai embora. Bom, aí é como se fosse um robô de quinta categoria, né? A gente gosta da interação qualificada, que conversa, que trata pelo nome, que entende e atende, né? Quanto mais entender as necessidades, melhor será o atendimento. Então, aquele que faz isso interrompe o fluxo das descobertas, interrompe o fluxo das necessidades. A trilha de ouro é a trilha da colheita perfeita, né? Trilha de execução. Trilha de execução, execução, execução. A gente sempre falou muito de universidade, vai continuar falando de universidade, mas o aprendizado é em forma de trilha. Olha que interessante, você estuda quase nada. Você tem trilhas de execução, onde você executa, percebe que melhora o resultado, e aí você percebe que aprendeu. Né? Mas aprendeu bem, você está ao longo do caminho ali, teu caminho, tua jornada, a execução é tudo. Né? Então, olha que interessante o que eu vou te explicar aqui agora. É na execução que conhecimento se manifesta. Se você estudar muito, mas não colocar nada em prática, você é só mental, não, né? É na execução que semente vira fruto. Muito precioso isso. É divino isso. É na execução que pessoas comuns realizam obras extraordinárias, mas não porque elas estudam mais, é porque elas executam melhor. Isso é muito, muito, muito interessante, muito precioso. Por isso que a gente gosta de fazer esse desenho do caminho e da caminhada, né? Esse ambiente de execução é um ambiente muito interessante. A gente gosta de preparar a loja, a retaguarda da loja. A loja se transforma num ambiente de execução de alto nível, né? E aqui, só para lembrar, tem empresas, às vezes, que gostam muito de indicadores, BI, de Power BI. Eu já vi gente mostrar um BI no celular com um ticket médio de 22, é horrível. Um CMV de 73 é péssimo. E a rotação de estoque para 170, 160 dias. Está tudo dentro da tecnologia, mas não sabe o que fazer para melhorar os números, né? Então é muito, muito, muito especial. Muita gente que chega aqui às vezes com muita dificuldade ao longo da jornada até se digitaliza, fazendo tudo que tem que ser feito. Muito, muito interessante. Aqui, Power BI de um lado e Universidade Corporativa do outro. Olhou o placar do jogo, olhei o placar do jogo, não gostei, mas você sabe o que fazer, como jogar melhor. Isso é muito, muito, muito especial, né? Já estou quase encerrando. Hoje, o que é uma loja crítica? Já expliquei lá no começo, lembra? Loja crítica, né? Pois olha que interessante, ao longo da nossa jornada, eu estudei as melhores UTIs do mundo. Por que as melhores UTIs do mundo salvavam vidas? Né? Por que elas têm um poder interessante de salvar vidas? Então, nas melhores UTIs do mundo, eu aprendi um padrão: indicadores, diagnósticos, sinais vitais. Sinais vitais, aqueles indicadores que mais importam.
né? Lá na UTI, se o cabelo não tiver bem hidratado, depois arruma. Se a unha não estiver bem legal, depois arruma. Os sinais vitais, aqueles indicadores importantes que vão melhorar o resultado na última linha. Muito importante. Hoje, esse é o terceiro pilar. Indicadores, muito importante, né? Muito importante, sinais vitais. No meio, métodos, os protocolos. Olha que legal. Os protocolos, métodos consagrados. Os protocolos, na hora do pega para capar, no meio da loja, o ambiente é muito caótico, a pessoa tem que saber o que fazer ali, né? Tem que conhecer os protocolos. São protocolos de execução. E por último, Gilson, e por último vem gente qualificada. Gente qualificada, competência. Numa UTI de alto nível, você não tem um médico que é aprendiz, você não tem um enfermeiro aprendiz, ali é gente preparada. E é isso que a gente faz, né? Ali tem protagonista no mais alto grau, e é isso que a gente faz. E olha que interessante, ó. Então, seguiu aquela trilha que eu comentei. Então, a nossa forma de fazer o trabalho é essa, a nossa forma de fazer o trabalho é uma condução diferente. É a tua loja, homem de Deus, teu caminho, tua jornada. E é aí que você executa e é aí que você avança. Minha recomendação de ouro, porque eu cheguei na última lâmina aqui agora, e quem quiser fazer pergunta, eu estou à disposição. Minha recomendação de ouro. Há um mês atrás, eu fiz um podcast, né, com a Cláudia, para o Panorama, foi o primeiro da série dos especialistas. Eu recomendo muito. Se você não assistiu, nós vamos colocar esse link em algum lugar aqui, porque vale muito a pena assistir, porque ali a gente, são 40 minutos que a gente fala muito sobre a nossa essência, nossa história. Eu recomendo que você assista, tá bem? Era isso por hoje, meus amigos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição, Leandro. Muito bom, Gilson. Explanação excelente. Que bom, meu amigo. Lancei aqui o link no chat, tá? Uhum. Onde vocês, dentro do portal Panorama Farmacêutico, vocês encontram o conteúdo do Gilson, que também está disponível no YouTube. E lá, nesse bate-papo super bacana e produtivo com a Ana Cláudia, saíram muitos insights, né? Isso não tenha dúvida, Com e serve certeza. de muito aconselhamento para todos vocês. E Gilson, acho que o povo se animou aqui, hein? Eu acho que assim, o tema é sensível, a gente sabe, mas antes de passar para as perguntas que a nossa Sim, audiência já lançou no chat, sim. queria relembrar, né? O Gilson comentou sobre os dados de abertura e fechamento de farmácias, mas eu queria chamar a atenção para um ponto. Até de 2022 a 2024, ficou o nível de fechamentos, ele aumentou demais, o volume de lojas fechadas aumentou, mas você tinha ainda o número de aberturas superior. E curiosamente, esse fenômeno envolvia diretamente as farmácias independentes. Então, o Uhum. que que a gente percebe, né? E conversando também com consultores, como o Gilson, especialistas, o empreendedor vivia naquele afã, né? Vou abrir loja, quero fazer negócio, estou movido pelo propósito de empreender no setor farmacêutico. Excelente, ele abria lojas, não resistia e fechava. Abria e fechava. Esse movimento a gente percebeu que era contínuo nos últimos 3 anos, até 2025. E aí entra um ponto de inflexão necessário para todos nós. 2025, pela primeira vez, o volume de lojas fechadas foi maior que o de lojas abertas. Então, o empreendedor que estava motivado, disposto, pelo jeito desanimou. Então, para onde vai esse empreendedor? Ele não volta. Então, é um problema que a gente precisa contornar com urgência. E as estatísticas mostram, a cada 100 lojas que abriram nesse período de 2025, 12 meses, 146 fecharam as portas. E a gente está falando de 27 farmácias que todos os dias estão fechando as portas nesse Brasil, que é tão conhecido como o país do empreendedorismo. Então a gente Uhum. precisa parar de reclamar, parar de olhar para o teto e falar que o Brasil não presta e buscar soluções que o Gilson está trazendo aqui. E as perguntas vão ajudar bastante. Eu vou começar aqui para a gente chegar agilizar a interação. Rafael Rabelo, como faço para saber os produtos que para manter o mix ideal da minha loja, Gilson?
Esse trabalho do mix, Rafael, é um desafio grande, porque vai depender muito do tamanho da loja, vai depender muito de onde você está, tem várias, né? Eu costumo dizer que quem manda no mix é mais os clientes. A gente gosta de dizer que o mix é um processo de estudo, sabe? É claro que vai ter aquele mix mais ou menos padrão, tem muita coisa que todo mundo tem que ter, né? Mas se você tem uma loja grande, aí, claro, você vai precisar de um mix mais completo, mais robusto. Uma loja menor, você é obrigado a ter menos SKUs. Às vezes você sacrifica até uma categoria inteira, você não tem espaço, né? Mas se a loja é premium, é uma coisa, se a loja é mais popular, é outra. Então, olha, a coisa mais grave que eu poderia fazer aqui é dizer que tem um mix padrão para todo mundo. Não, isso é estupidez, né? O mix é um processo muito interessante de descoberta. Aliás, todo mundo, quando abre a loja, ele abre e faz uma aposta, depois ele vai ajustando o mix ao longo da jornada, né? Tem que ver se ele, como é que é o processo de trabalho dele e tal. Mas, por exemplo, assim, às vezes tem alguém que diz assim, olha, mas ali naquela região vende muito produto, vamos supor que tenha só rede, grandes redes, né? Então, a maioria dos estudos vão dizer que vende muito aquilo que a grande rede vende, mas você tem que ver se aquilo que a grande rede vende vai ser muito rentável para você, vai ser adequado ou não. Nem tudo, a gente explicou aqui, né? Nem tudo que a grande rede faz é adequado. Então, eu comecei falando de mix. Lembra? Eu disse assim, ó, você tem que ter um mix equilibrado, geradores de tráfego e geradores de lucro, né? Então aí tem que ter muito cuidado e é um processo também, tem que ir aprendendo ao longo da jornada, né? Mas, por exemplo, se você não sabe vender vitamina, tua loja vende pouca vitamina, você vai dizer, aqui não vende vitamina. Não é que você ainda não aprendeu a vender, né? Um amigo meu uma vez comprou uma loja em Santa Catarina e ele olhou assim, quando ele comprou a loja, não tinha fralda. E aí ele falou assim, escuta, mas não vende fralda? A mulher falou, não, não vende fralda, não vende quase nada aqui. E eu falei assim, eu já desconfio por que não vendia nada. Aí ele falou, por quê? Eu digo, ela não sabia precificar a fralda dela era cara, então ela não vendia fralda, e assim por diante, entende? Mix é um assunto muito desafiador, por isso que eu botei no começo lá. Mas é um assunto precioso, assim, que tem que estudar com calma, e é personalizado, é o mix da tua loja, da tua história, com a metodologia que você tem. E tem coisa que você não sabia vender no passado, mas agora você sabe, agora vai estar no teu mix e de uma maneira diferenciada. Que mais, meu amigo? Vamos lá, Marcos Ventura, perguntando se existe um modelo de estudo ou planograma que traga o máximo de eficiência em vendas versus positivação. Planogramas é interessante, né? A gente usa muito planograma mais para perfumaria, por exemplo, né? Mais para perfumaria, onde você faz com que a loja se transforme num equipamento de venda, num grande equipamento de venda. Mas, de novo, também vai depender do tamanho da loja e tal. Uma loja... Ontem eu falei com uma pessoa aqui de Curitiba que tem uma loja de 500 metros quadrados. Então, ali o mix é amplo, o planograma é amplo, e ele tem categorias que uma loja pequena não tem, por exemplo, né? Mas isso também você precisa começar de um padrão. Você começa... Se você tiver planograma, mas está tudo errado, você não sabe expor o que vai na linha dos olhos, o que vai no meio, o que vai embaixo, o que vai na esquerda, o que vai na direita. Isso é um estudo profundo que a gente faz, né? Então, quando a loja tem planogramas, significa que todas as categorias estão dispostas de uma maneira cirúrgica, né? Por exemplo, você não vai botar um produto que é premium, que tem uma margem excepcional, lá embaixo no pé do lado direito, né? Então, existe uma tecnologia interessante ali. Normalmente, a gente explica isso, faz o planograma das categorias, mas é muito precioso, porque o medicamento está seguindo do jeito que ele tem que seguir e todo o salão de venda foi preparado com planogramas, com uma análise assim bastante técnica, profunda, né?
aí você tem um ticket médio maior, você vai ter resultado melhor, você analisa com planogramas, você analisa a margem por categoria. Por que a categoria tal eu vendo tão pouco? Ó, um exemplo, uma vez eu cheguei em Santa Catarina, uma loja grande de 400 metros quadrados, e eu olhei assim, eu vi pouca tintura. E ela disse, vendo muito pouca tintura. Né? Eu disse, mas como é que você precifica a tintura? Ela disse assim para mim: eu precifico assim, Gilson, eu coloco 50% de margem a varrer. Ela cometeu um erro gravíssimo aí. Ela não sabe o que é gerador de tráfego, o que é gerador de lucro. Eu falei: você está com percepção de careira na tintura, por isso que você vende muito pouco. Se você ajustar isso e fazer uma exposição adequada, você vai arrebentar de vender. Ela fez e resolveu a questão. Então, são várias coisas, né? Mas essa questão do planograma é muito, muito interessante, porque você transforma a loja morta em loja viva. A gente trabalha muito isso dos planogramas, né? Muito, bastante. Esse é um desafio também para esse ano. É um desafio. Aliás, todo mundo vai ter que pensar muito em sellout. Sellout de alta performance, né? Todo mundo quer botar produto na tua loja, mas todo mundo quer botar o selim, quer botar o produto lá. Você precisa de sellout, que o produto seja vendido para o consumidor. E aí tem essas técnicas que a gente gosta de falar aqui, né? Pois não, meu amigo. Que mais, Leandro? Roniz, na verdade, eu percebo que o da Roniz é um comentário, né, sobre o que aconteceu com o CMV nos últimos 4 anos, né, porque a gente falava de lojas populares até pouco tempo atrás, com foco em genéricos, Sim, 53% a 55%, loja sim. convencional 60%, e agora chegando a níveis de 70%, né? É, Essa pergunta é interessante, sabe por quê? É que, por exemplo, de repente parece que virou moda todo mundo seguir a grande rede, né? Tem muita gente aí que se diz, né, especialista e tal. Como eu expliquei ali, o CMV da grande rede ele é mais alto, né? Mas eles têm um CMV mais alto, mas a despesa deles é um pouco mais diluída por causa do faturamento que é alto e tal. Mas o pequeno, se seguir isso, né? Ultimamente já foi. Aqui, esse comentário dela é interessante. Nos nossos clientes, o CMV está em alta. Em alta, que eu digo, ele é considerado um indicador importante e para nós ele é baixo, porque a gente sabe trabalhar ele, a gente sabe a gravidade dele. Porque se você aumentar muito o teu CMV, o teu ponto de equilíbrio aumenta, você precisa de um faturamento gigante. Aí você faz um monte de campanha, para encher a loja de cliente, você dá um monte de desconto, teu CMV aumenta mais um pouco, teu ponto de equilíbrio vai lá para cima. Aí você tinha faturamento de 300 mil, agora precisa de 400, porque senão não vai quebrar. Então, a impressão que eu tenho, respondendo ela falou um negócio muito interessante. A maioria das pessoas não conhece os fundamentos, Leandro. Ela não conhece os fundamentos, ela vai fazendo as ações ali, mas ela não conhece os fundamentos do negócio. Quando eu faço uma promoção que eu acelero muito aqui no gerador de tráfego, o que acontece no meu CMV? Qual é o impacto no ponto de equilíbrio? Isso a gente explica como fundamento, né? Se o dono não entende isso, ele vai fazendo as ações, está acelerando. Ele está fazendo a ação que está acelerando. Mas acelerando para onde? Para a prosperidade ou para quebrar? É isso que está acontecendo hoje. Então, nós temos muitas ferramentas, mas nós não estamos tendo o entendimento. Está faltando o entendimento, discernimento, esse conhecimento que coloca o dono como comandante, como coordenador do trabalho. Eu sempre digo assim, você no controle de uma loja rentável, você no controle, sabendo o que está acontecendo, tendo minimamente informação, orientação para isso, né? Muito interessante essa pergunta. muito bom. Gente, a gente precisa aqui dinamizar o tempo, né? Eu vi que tem muitos comentários aqui, né? O Gilson vai olhar todos com muito carinho. Mas eu vou lançar uma pergunta que, na verdade, eu ia lançar, mas aí o Eduardo Mendes veio na sequência, né? Falando exatamente o mesmo tema, porque você falou da digitalização, do e-commerce, obviamente como uma ferramenta importante para estimular fluxo, mas ele pergunta o seguinte: qual estratégia você acredita que deve ser adotada por uma farmácia independente para avançar nesse movimento digital sem entrar em guerra de preços? Mas eu vou completar a pergunta com mais um ponto. Como é que Sim. você absorve a digitalização no seu escopo
sem Sim. perder a essência de uma pequena farmácia, do atendimento personalizado, customizado, íntimo com o consumidor. Muito interessante a pergunta. Qual é o grande problema? Olha que interessante. Hoje em dia está sendo contabilizado como digital aquilo que antigamente era a teleentrega, aquela entrega na vizinhança ali, né? No last mile delivery. Então agora, se você olhar a Raia Drogasil, as grandes redes, todo mundo contabiliza como digital, né? Mas qual é o erro? O erro é, por exemplo, uma farmácia independente, acho que era de Pernambuco, não me lembro uma vez, faz um ano isso. Ele faturava R$ 25 mil e ele me pediu ajuda para que eu ajudasse ele a fazer tráfego pago para vender no Brasil todo. Aí é cruel, né? Alguém disse para ele que ele ia vender no e-commerce no Brasil todo e ia ficar milionário, ia ganhar muito dinheiro. Isso é crueldade. Então, quando você. Olha que interessante, nós temos clientes em São Paulo que tem um percentual de digitalização maior do que a grande rede. Então, ele tem um teleentrega maravilhoso, né, que na pandemia trabalhou muito bem, hoje dá mais de 30% do faturamento, acho que é 36%. Né? Mas é a teleentrega ali na área, ele não vende para outra cidade ou outro estado, é ali, é a antiga teleentrega, mas agora com ferramentas de integração, agora com ferramentas que facilitam o processo. Então, tem gente que está chamando isso de digitalização. Né? É importante isso, mas não é o e-commerce de eu botar uma loja na Shopee, no marketplace da Magalu, como falavam. Não é essa loucura, entendeu? A loja, a farmácia é um ambiente seguro, né? Por exemplo, assim, a compra na loja é uma compra que a pessoa vai em 3, 4 minutos, ela comprou, pagou, recebeu a mercadoria e foi embora. Então, nós temos um dos países do mundo que mais tem farmácia por habitante é o Brasil. Então, eu já estudei muito, já estudei sobre, por exemplo, a Amazon, né, quando disse que queria entrar no mercado farma nos Estados Unidos, em 2018, quando ela comprou a Philpack, foi uma loucura, despencou as ações das grandes empresas com loja física lá e tal. A Amazon deu errado no e-commerce nos Estados Unidos. A Amazon está passando por muitas dificuldades. Então, essa fala de Leandro é muito interessante, né? Porque o last mile delivery, que é a entrega na última milha, na vizinhança, isso continua, vai continuar, é comodidade para quem quer, né? É comodidade para quem quer, mas a grande experiência de compra não vem através do canal comercial, através do e-commerce, através do digital. A grande experiência de compra vem no face-to-face, naquela experiência onde a sua mãe vai na loja atendida pelo nome, com carinho, com amor. É ali que está a experiência de compra, sabe? Então, as experiências digitais são muito interessantes, né? No sentido de facilitar. Por exemplo, assim, se você tem também a digitalização para melhorar os processos, para integrar sistema, isso é importante, né? Para você não precisar de planilha, disso, daquilo, facilitar as suas análises. Anote o seguinte: a farmácia ela é necessariamente digital para ter processos mais agilizados e mais suportados, mas ela é essencialmente humana. Ela é necessariamente digital e essencialmente humana. Essa experiência de compra que a gente explicou aqui, né? Experiência de compra, o atendimento pelo nome personalizado, isso é a característica mais preciosa do pequeno. Isso é como se fosse a ferramenta mais preciosa do pequeno varejo, né? Ali ele está colocando o seu DNA, ele está trabalhando às vezes é numa comunidade que ele mesmo conhece as pessoas pelo nome e tal. Essa característica do pequeno é o grande barato que o grande não consegue fazer, por incrível que pareça. Seguimos. Seguimos, Gilson. Eu vou emendar com uma última pergunta. Primeiro, muita gente perguntando, olha aí, ó, a galera está interessada, hein? Muita gente perguntando se vai ter reprise, como em breve, tá? Nos próximos dias a gente deve colocar no ar, no Panorama Farmacêutico, esse webinar à disposição de vocês. Então, podem ficar tranquilos que esse conteúdo vai ficar disponível a vocês, tanto no portal como também no nosso canal no YouTube.
Então, vocês vão ter uma aula. Mas, claro, nada melhor do que a interação ao vivo, né, com quem Perfeito? conhece, porque você consegue elucidar as dúvidas na hora e levá-las para o dia seguinte da sua farmácia. Eh, Gilson, o tempo urge aqui para a gente, mas Sim, eu queria passar, antes de agradecer a audiência, só fazer uma última pergunta. sim, Olhando para o dia seguinte, né? Eu até você falando aí sobre digitalização, eu lembrei hoje, passei numa pizzaria hoje, e pizzaria pequena, obviamente, né, de pequeno porte, mas tinha uma placa enorme lá colocando, olha, estamos online no 99 Food, enfim, mas eu não queria ir até o 99 para fazer o pedido. Eu queria fazer o pedido no ato e nenhuma sim, porta aberta, você liga, ninguém atende. Então é a digitalização desumana, literalmente, né? sim. Espero, obviamente, o paralelo é de um mercado bem diferente, mas me chamou a atenção, porque é o que é o que o consumidor, de certa maneira, se sente quando vai a uma loja do varejo e não se sente plenamente atendido, não se sente, né, Uhum. percebe ruptura não só nos produtos, como também no modelo de Sim, atendimento e de serviço. Então, é sim. preciso olhar para esse, né? E, claro, olhando para os números, olhando para os dados e olhando principalmente para o que o seu cliente está fazendo ou deixando de fazer, você consegue fazer, né? Você consegue mexer na operação. Gilson, o que que dá para fazer de fato no dia seguinte, amanhã? Eu quero amanhã, quinta-feira, é dia útil, né? Que eu posso fazer de primeira para fazer meu negócio dar uma guinada? Olha, de primeira, eu citei aqui acompanhamento de CMV, por exemplo, acompanhamento de ticket médio, por exemplo. Ticket médio, gente, amanhã você vai, perceba o seu funcionário trabalhando. Se o cliente veio, pediu alguma coisa, ele entregou o produto e apontou para o caixa, você está deixando muito dinheiro na mesa. Né? Significa que o funcionário ele não foi treinado para interagir com o cliente. Grave, ó, o cliente vem na loja porque tem necessidades. Eu desenho isso como um leque, é um leque de necessidades. Né? Então, a mãe que vem e compra uma fralda, a linha infantil, dependendo da loja, tem 30, 40 itens. Todos os outros itens ela necessita, né? E ela está na loja, se alguém orientar ela e minimamente conversar com ela, ela vai acabar comprando várias outras coisas, né? A pessoa que tem uma doença, mínimo de experiência, a pessoa vai conseguindo perceber quais são os outros impactos, como é que faço para prevenir mais isso, mais aquilo. Então, observe o atendimento, veja se está interagindo minimamente e se você perceber assim que a maioria da venda é um item, você vai perceber de cara. O teu ticket médio é muito baixo, não tem interação, ninguém vai se lembrar, ninguém vai se emocionar. Agora, se foi uma venda muito bacana, muito bem feita, atendeu pelo nome, a mulher gostou, de repente economizou, levou mais coisas, satisfez outra necessidade, você vai ver, você vai presenciar o seu cliente saindo de um jeito ali da loja diferente, com mais produtos, né? Não é aquele local. Ou seja, é uma experiência que valeu a pena. Se você perguntar para o consumidor, ele não vai saber direito explicar o que aconteceu ali. Mas ele veio, tinha uma necessidade, tinha um produto que ele pediu, alguém atendeu, ele satisfez outra necessidade e ele recebeu orientação. Ah, orientação! Medicamento precisa vir com informação, orientação. Se vier com carinho, com atenção, com amor, com cuidado, aí é produto ampliado. Aí é alto valor agregado. É muito além do que venda de produto. Se você ficar no balcão da sua farmácia, fique só observando, fique por meia hora, uma hora. Você vai ver se você tem alto valor agregado, como eu falo, né? Que vai impactar o cliente, que vai fazer com que o cliente goste, adore aquilo, ou se simplesmente troca produto por dinheiro. Se você perceber que simplesmente troca produto por dinheiro, pare tudo e chame, converse com a gente explica para você como é que dá mais significado para isso, né? Como é que coloca significado, como é que coloca propósito, como é que faz com que esse trabalho seja diferente, né? Que o funcionário
consiga fazer um trabalho diferenciado, que o cliente perceba, e aí você vai ter mais recorrência, ticket médio maior, tudo isso. Amanhã, você pode fazer isso amanhã. Sabe o que você vai fazer? Essa ideia de Leandro é muito importantíssima aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um diagnóstico, né? Ao fazer isso, você está fazendo um diagnóstico de como é que você atende, como é que você corresponde àqueles que vão na tua loja, né? Se você vai perceber se nesse momento agora, se um trabalho, você vai logo saber mais ou menos qual é a nota, né? Se for uma nota 8, 9, 10, pode ter certeza que vai ter recorrência, você vai conseguir cada vez mais aumentar a quantidade de faturamento, o volume de clientes. O Leandro falou agora ali, né? De repente, se não tem nada disso e ainda tem ruptura, não atende como deveria, e a loja está de cuidado. Você não tem um roteiro, você não tem um caminho. Lembra que eu falei aqui? É o teu caminho, a tua jornada, né? E aí você vai perceber assim, caramba, estou gostando cada vez mais da minha loja, né? Estou gostando cada vez mais. Os clientes estão me dando feedback, estou cada vez mais no controle. Isso é muito precioso. Essa tua fala, meu amigo, ela é muito preciosa e o dono pode fazer isso amanhã. E olha, não falei nada de ferramenta, não falei nada de coisa extraordinária. A simples observação atenta de como que o atendimento é feito. Isso é muito maravilhoso, sabe? É o se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia que funciona Ah, para todos nós, né? E vale Leandro, para olha, toda uma olha, equipe. quando você falou no outro agora, não existe propósito sem o outro. Sim, É muito legal isso, né? E se você sabe que se colocou no lugar do outro, fez um trabalho excepcional e o outro está sendo impactado, aí Deus abençoa, não tem como. com Aí Deus certeza. abençoa. Legal. Gente, né, só tenho que agradecer a todos pela audiência, pela interação e também, e principalmente ao Gilson também pelas contribuições, por esses conselhos preciosos. E obrigado mais uma vez a todos, tá? Fica o convite para seguir acompanhando os conteúdos da sessão dos especialistas. Virão mais conteúdos do Gilson por aí, dos demais. E semana que vem tem mais, hein? Toda quarta-feira, 19 horas, a gente tem um encontro marcado com você. É dia de aprendizado e de treinamento. Dia de levar muito conhecimento para a tua farmácia. Gilson, obrigado mais uma vez. Obrigado, Nicolas, pelos comandos. E obrigado a todos aí pela participação. Um grande abraço e continuem seguindo o panorama farmacêutico, que venham boas notícias pela frente. Um abraço. Obrigado, amigo. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite.